Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá. No dia de hoje, o terceiro dia da semana, o terceiro dia do Shabat. E, portanto, nós estamos aí também no terceiro dia da nossa leitura semanal da nossa Torá, a Parashá desta semana. Hoje é dia 11 do mês de maio do ano 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 29 do mês de Iyar, do ano 5781. Pela graça bendita de Hashem, nós estamos no último dia do mês e nós vamos iniciar ao pôr do sol de hoje, o primeiro dia do mês de Sivan. É o mês que nós temos aí Shavuot. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o mês de Sivan. Muito importante esse mês também, ok? Então, louvamos e bendizemos a Hashem por podermos completar mais um mês, e estarmos aí diante de sua presença para a nossa live, a nossa grande sala de estudos, estudos de Torá. Bendito seja Hashem que tem nos concedido essa graça aí desde o dia 17 de outubro do ano 2020, Baruch Hashem por isso. E hoje nós estamos também no dia 235, que é o número de dias do ano 5781, e a nossa gota de sabedoria de hoje, o ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel, ou de Tzadik da nossa geração. Vamos ver o que ele nos fala conosco nessa tarde aí, ok? Estamos aí com a Osair Leal, se não me engano é Feira de Santana, Bahia, Osair. A Nadir Pereira, lá do lado de Belém, Pará, se não me falha a memória. Temos aí o José Hélio, lá de Silveiras, interior de São Paulo. Baruch Hashem. Vamos à nossa gota de sabedoria? O que o Rebbe fala conosco nessa tarde? Então ele diz assim: nossa alma não pode ser quebrada para precisar de conserto, nem ser deficiente para precisar que algo lhe seja acrescentado. Nossa alma só precisa ser desvelada e ter permissão para brilhar. Baruch Hashem. A nossa alma, ela não precisa ser quebrada para ser consertada, ela não precisa de algo a ser acrescentado, porque ela não é deficiente. A única coisa que a nossa alma precisa é ela ser desvelada e ter permissão para brilhar. Primeiramente, o que é desvelada? Desvelada é aquilo que é límpido, aquilo que é revelado, aquilo que é claro, ou seja, está à mostra, à vista, ok? E permissão para brilhar, ou então seja, a nossa alma ela precisa ser revelada, límpida, clara, portanto desvelada, quer dizer, ela não pode estar velada, encoberta, escondida. Obviamente está falando da nossa alma divina. E a segunda questão é ter permissão para brilhar. Ter permissão para brilhar. A nossa alma divina, ela precisa de permissão para brilhar. Mas permissão para brilhar de quem? Do Eterno? Não. A nossa alma, ela precisa ter permissão para brilhar de cada um de nós. A tua alma divina, ela só pode estar desvelada, ou seja, ela pode só ser revelada e ela só pode brilhar se você permitir. Por isso, o nosso Rebbe, o nosso professor, o nosso mestre, o Tzadik, o justo da nossa geração, Menachem Mendel, ele fala claramente:
A nossa alma não precisa ser quebrada para ser consertada. A nossa alma, ela não precisa de nada para ser acrescentada, porque ela não é deficiente. A nossa alma, ela é perfeita, porque Deus a criou. E Ele deu a missão para a nossa alma vir a este mundo inferior, a esse planeta, chamado Terra, habitar esse corpo, cada um tem o seu corpo, cada alma tem esse corpo, né? Para cumprir uma missão aqui. Então a nossa missão aqui é realmente dentro desse escopo. É fazer com que a nossa alma venha brilhar, ela esteja revelada, para que ela seja clara, límpida, e ao mesmo tempo ela possa ter permissão para brilhar. E só nós que podemos permitir isto. O desejo de Deus é isto. Agora, se você diz para a tua alma, você não vai brilhar, você vai ficar no teu cantinho aí, e quem manda aqui sou eu, então aí é diferente. Aí é perigoso. Porque Deus disse à nossa alma, você vai lá naquele mundo inferior chamado Terra, você vai habitar um corpo tal, você vai ter um nome tal, e você vai cumprir uma missão. A missão primordial é fazer com que a escuridão, as trevas caiam por terra e a luz seja estabelecida, preparando o mundo para ser o lar de Deus. Então essa é a missão suprema que a nossa alma tem. Então diante desta realidade, né? Então o Rebbe diz, faça com que a tua alma divina venha se revelar, que ela seja clara, límpida. Dê permissão para a tua alma brilhar, para que a luz de Deus, a luz do soberano, o supremo, o único Deus e o único Salvador, possa de fato, através de você, brilhar neste mundo tenebroso. Faça com que a tua alma tenha essa permissão para brilhar, ou seja, a luz que a tua alma recebeu de Deus, deixe com que ela venha brilhar para dissipar todo o mal e toda a escuridão. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e esses tempos difíceis que nós estamos vivenciando, ele não está limitado apenas à questão dessa pandemia que está aí nos quadrantes da Terra, aos 4 ventos, norte, sul, leste, oeste. Mas ainda há muita coisa por detrás disso daí ruim, a maldade do ser humano. Quando o dilúvio aconteceu foi por causa da maldade do ser humano. Quando Sodoma e Gomorra, essas 2 cidades, né, que na realidade englobava 5 cidades nas suas campinas, o que fez com que realmente viesse fogo e enxofre e destruísse aquelas cidades e aquelas campinas se transformassem o que nós conhecemos hoje como o Mar Morto? Portanto, essas campinas, elas estão submersas no Mar Morto. O que fez a destruição delas não foi, de forma alguma, não foi a perversidade sexual que os seus habitantes viviam. Mas o mal que fez com que realmente o cálice da paciência de Deus se esgotasse foi a maldade do ser humano contra o ser humano. Fazer o mal para o próximo, roubar o próximo, matar o próximo. É isto que aconteceu com referência à maldade do ser humano no dilúvio e na destruição de Sodoma e Gomorra. E nós estamos vivenciando essa realidade. E essa realidade que nós estamos aí, a pandemia na realidade, um pano de fundo para que as pessoas possam olhar para cima, possam clamar a Deus, para que possam realmente ter cada vez mais o clamor a Deus.
quando o povo judeu foi liberto do Egito, foi no momento mais crucial da vida deles. E foi nesse momento crucial que eles, numa só voz, mais de 3 milhões de pessoas, numa só voz, elevaram o seu clamor a Deus, pedindo o Redentor, o Libertador. E Deus ouviu a sua prece, porque ela foi elevada às alturas como uma só voz. Então, o clamor do povo israelita foi um clamor uníssono. E isso moveu o coração de Deus na linguagem humana para entendermos. E então Deus enviou Moisés, para fazer o instrumento dele para libertar o povo do Egito. Os dias que nós estamos vivenciando dentro de clamor é semelhante. O povo precisa elevar a sua voz em clamor a Deus, diretamente a Deus. O povo precisa clamar ao único Deus. Segundo os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá ou o Pentateuco, pedindo socorro e ajuda a Deus, sem intermediário, direto a Deus, clamando a Deus. Você pega aí o livro de Salmos, por exemplo, e você vê aí direto os Salmos falando no sentido de clamar a Deus, que Deus ama aqueles que o buscam com confiança, com todo o coração. Então, por isso, essa pandemia mundial, ela, na realidade, é para que o povo eleve ao soberano do universo o seu clamor, o seu pedido de socorro, o seu pedido junto a Deus, o único. Não tem outro, não tem intermediários que possam nos ajudar. Somente Ele que pode nos socorrer. E é isso que Deus está esperando, que isso aumente, para que realmente o povo, em uma só voz, pelo menos na sua grande parte, possam clamar diretamente a Deus por socorro, por livramento, por salvação, e Deus rapidamente assim atenderá, não resta dúvidas, a nossa prece. Então, nós vamos ler nesse momento, vamos recitar nesse momento o Salmo 146. O Salmo 146, nós estaremos aqui recitando nesse momento para cura, pronto atendimento e pronto restabelecimento de todos aqueles que estão infectados por esse vírus, ou qualquer outro vírus, ou qualquer outra enfermidade. Pedindo a Hashem, o soberano todo-poderoso, que ele venha em favor realmente do seu querido, do seu parente, do seu amigo, do seu conhecido, que de alguma forma estão aí de leve, média, grave ou gravíssima infecção nessa pandemia mundial ou qualquer outra enfermidade. A recitação desse Salmo 146 é para cura, pronto atendimento e pronto restabelecimento dessas pessoas. E entre essas pessoas, nós queremos aqui focar a minha irmã, Ana Cláudia, filha de Emílio, que o Eterno também dê graça saradora para ela e que possa realmente ficar liberta de respiradores e possa o Eterno devolver a ela e a todos os enfermos o fôlego de vida, fazendo ressurgir uma renovação de vida para ela e para todos aqueles que estão aí infectados no presente momento, ok? Então o Salmo 146, a recitação é para isto, onde diz assim: Louvado seja o Eterno, louva o Eterno, ó alma minha, louvarei o Eterno enquanto eu viver,
Cantarei em louvor de meu Deus enquanto eu existir. Não confieis em príncipes, em seres humanos que não podem garantir salvação. Quando o seu alento se exala, a terra retorna, e nesse momento, nesse mesmo dia, perecem os seus desígnios. Feliz, porém, é aquele que tem no Deus de Jacó o seu socorro e cuja esperança está no Eterno, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que eles contêm. Que mantém para sempre a verdade, que proporciona justiça aos oprimidos e dá alimento aos famintos. É o Eterno quem liberta os agrilhoados. Ele abre os olhos dos cegos e reergue os caídos. O Eterno ama os justos. O Eterno protege os peregrinos. Ao órfão e à viúva ele reanima, mas frustra os caminhos dos ímpios. Reinará para sempre o Eterno teu Deus, ó Sião, Jerusalém, em todas as gerações. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Amém. Essa recitação também, ela é em favor, né, da vida do Caê Escaliante, né, aqui da nossa cidade de Pirajuí também, para que o Eterno dê graça saradora para ele e para, como já falamos aqui, a todos os infectados, né, do nosso país e do mundo. Que o Eterno tenha misericórdia e rapidamente, debaixo das suas asas, né, traga a salvação para a humanidade e que, né, nós possamos aí presenciarmos nesse tempo presente, em nossos dias, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para que em tudo, né, possamos exaltar o bom nome do nosso Deus para a redenção final. É o Caê da nossa cidade aqui, o nome dele é Claudemir, filho de Arlindo, né, mais conhecido como Caê. Obrigado, Inês Martins. Baruch Hashem. Então, amados, confiança em Deus, só Ele que pode, de fato, nos ajudar e nos socorrer. Como diz o salmista, né, não possamos colocar a nossa confiança no homem, nem no filho do homem, porque ele morre, perece e retorna ao pó. Só Deus, o único Deus, aquele que não tem princípio e nem fim, aquele que não nasceu e nem morreu, portanto ele não é homem nem filho do homem. Só o único e o verdadeiro Deus e Salvador, que é o nosso socorro bem presente nas nossas angústias, nas nossas aflições e diante dos perigos, né, que a vida presente nos reserva aí, ok? Baruch Hashem. Vamos então para a nossa contagem do Homer hoje. Hoje nós estamos na última, aliás, essa semana, né, nós estamos na última semana da contagem do Homer e hoje nós estamos no segundo dia da contagem do Homer, né? E nós estamos no terceiro dia da semana, o terceiro dia do Shabat. Então hoje, né, no pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos aí com 44 dias da nossa contagem. Então vamos lá? Conte o Homer. Hoje são 44 dias que perfazem 6 semanas e 2 dias do Homer. Hoje nós estamos em Gevorah Shebe Malchut, que significa disciplina na nobreza. Examine a disciplina de sua soberania e liderança. Embora a soberania seja amorosa, precisa ser entremeada com disciplina. Liderança eficaz é construída sobre autoridade e disciplina. Há outro fator na disciplina da soberania, determinar a área na qual você tem jurisdição e autoridade. Pergunte-se, reconheço quando não sou uma autoridade?
Exerço autoridade em situações não justificadas? Estou consciente de minhas limitações, bem como de meus pontos fortes? Respeito a autoridade de outros? São perguntas para se refletir. Dignidade também necessita de disciplina. Uma pessoa digna precisa ter certo grau de reserva. Então, para o exercício do dia, antes de assumir uma posição autoritária ou de autoridade em qualquer assunto, faça uma pausa e reflita se você tem o direito e a habilidade de exercer autoridade nesta situação, né? Então, a contagem do Homer, para que nós possamos recordar, estamos na última semana. O objetivo principal da contagem do Homer é para refinar e amadurecer tanto a nossa personalidade pessoal como a nossa personalidade espiritual. Tem que ter equilíbrio. Equilíbrio não pode ser uma balança desigual. Equilíbrio. Por isso, a contagem do homem é para que nós venhamos aprender o refinamento e amadurecimento do nosso caráter espiritual e pessoal. Por isso, dentro desse campo da contagem do homem, nessa semana estamos em Malchut, que significa reinado, e dentro de reinado nós temos aí a questão de autoridade, ocupar posição de autoridade. E para ocupar posição de autoridade, a própria pessoa precisa ter disciplina, né? Autoridade não significa autoritarismo. Autoridade não significa ser ditador. Autoridade não significa pisar nas pessoas. Mas a autoridade, ela precisa estar, de fato, né? Vamos dizer assim, ela precisa de fato estar no emaranhado, ou seja, ligada, atada ao amor ao próximo. Ame o teu próximo mais do que a você mesmo, né? A liderança, ela precisa ter atitudes nobres, certo? Então, qualquer um pode ser autoritário, mas nem todos podem ter autoridade, porque isso tem nobreza, tem disciplina, tem o respeitar o próximo, amar o próximo mais do que a si mesmo, precisa ter equilíbrio, autodomínio. A autoridade, ela precisa estar arraigada no exemplo, e assim sucessivamente, né? Então, nessa última semana da contagem do Homer, que nós possamos estar aí mais e mais firmados dentro desse aprendizado para as nossas vidas. Baruch Hashem. Vamos ver quem está aí conosco nessa tarde. Luiz Souza, glória ao eterno Deus, Criador, que salvação é para todos nós, que confiamos, Ele é fiel e verdadeiro para nós. Amém. Baruch Hashem. A Inês Martins, Carla de Costa, Vila Velha, Santa Catarina, a Inês Martins aqui de Pirajuí, nossa região, a Edna Paglassi, Marmol, o meu braço direito, a Luciana Rodrigues, Marília, nossa região aqui, a Nadir Pereira, a Edina Silva, né, aqui de Bauru, da nossa região também, Baruch Hashem, Edina. E quem mais? A Iranilde Pereira, Shalom, Shalom, Iranilde. A minha querida irmã Isabel Marmol Piso, Baruch Hashem, lá de Franca, região de Ribeirão Preto. O Josélio Tavares Silveiras, interior de São Paulo. A Nadir Pereira, corrigindo a Nadir, Natal, Rio Grande do Norte, Baruch Hashem.
né? E a Osair Leal. Baruch Hashem por isso daí. Ok? Vamos então falar do novo mês que vamos iniciar hoje à tarde. Ao pôr do sol de hoje, surgindo as primeiras estrelas, nós estaremos adentrando no novo mês, o mês de Sivan. Vamos ver o que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg nos fala sobre o novo mês, o mês de Sivan. Baruch Hashem. Então vamos lá, né? O mês de Sivan, nós temos aí, ele é o terceiro mês, né, do ano, a partir de Nissan. Então nós temos Nissan, o mês que nós estamos finalizando, né, que é exatamente o mês de Iyar, e agora o terceiro mês, que é o mês de Sivan. A letra especial para esse mês de Sivan é exatamente a letra Zain. A letra Zain. Sivan, então, é o terceiro mês do ano, que está conectado ao terceiro dos atributos divinos, né? Que é a misericórdia, o terceiro atributo de Hashem. O número 3 também está associado aos eventos ocorridos neste mês. A outorga da Torá, que é uma tripla Torá. Os nossos sábios falam que a outorga da Torá ela é tripla, por quê? Porque nós temos a Torá, Neviim e Ketuvim. A Torá, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Neviim, os livros dos profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. Por isso, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, na sua sequência os livros proféticos e depois os livros escritos. Por isso, a escritura hebraica ela começa com Gênesis, Bereshit, e ela finaliza em Crônicas. Então, essa é a divisão que nós temos aí, né? E também ela é um povo triplo, né? Então a Torá ela foi outorgada a um povo triplo. Quem é esse povo triplo? É os Kohanim, Leviim e Israelim, que significa Kohanim, os sacerdotes, Leviim, os levitas, e os Israelim, os israelitas. E também a outorga da Torá aconteceu no terceiro mês, que é o mês de Sivan, que vamos entrar daqui a algumas horas. E também a outorga da Torá, ela foi ministrada através de 3 pessoas essencialmente: Moshe, Arão e Miriam, a profetisa. Então o número que mais destacadamente aparece em toda a Torá é o número 7. O valor da letra Zain, né? Então a letra Zain, ela tem um valor numérico de número 7. Então a Torá foi outorgada no Shabat, no 7º dia. Segundo o Rabi Yossi, a Torá foi entregue no 7º dia de Sivan. A tribo, né, deste mês, que é Zevulun, começa com a letra Zain. Então nós temos aí essa questão também que nos fala. Os nossos sábios ainda nos dizem que o Zain com a letra Z, ou Zé, significa isso, significando o excepcional nível de profecia de Moshe, que Moshe ele é considerado a vidraça transparente, o doador da Torá. Ele próprio nasceu e faleceu no dia 7 do mês de Adar, o 12º mês do ano, né? E a palavra, né, isso no hebraico que é Zé, ela tem o valor numérico 12, né? Então, o 12º mês do ano judaico é o mês de Adar, né? E Moshe, ele faleceu no dia 7 de Adar, nasceu e faleceu no mesmo dia. Então, as porções da Torá em Sivan são do início do livro Bamidbar, que nós começamos esta semana. Na terceira porção,
nós temos Behaloteha, que aparece uma seção de 2 versículos que diz: e quando a arca viajava, que é separado do texto da Torá que o precede e que o segue, são seguidos por 2 nuns, de cabeça para baixo. Os nossos sábios nos ensinam que isso é para dividir a Torá em 7 livros, ao invés da divisão normal de 5. Alude-se a este fenômeno no versículo: ela entalhou seu pilar 7. Juntos temos Zain e Rei, que é exatamente a palavra Zé, que é escrito com Zain e Rei. O valor numérico de Zain é 7 e o valor numérico de Rei é 5. Então, a divisão normal da Torá formam Zé. Isso. O nível singular da profecia de Moshe, né? Então, ou sendo dividida em 7 ou em 5, está dentro do escopo divino. Então, o formato da letra Zain é um Vav com uma coroa na cabeça. Isso representa a coroa que toda alma judaica recebeu, a qual, especificamente, consiste de 2 níveis, 2 coroas, como ensinado por nossos sábios sobre a outorga da Torá. Os próprios 10 mandamentos, eles contêm 620 letras, exatamente igual Keter, coroa. A Mazal, a sorte deste mês, ela é Teomim, que traduzido é gêmeos. Os gêmeos simbolizam as 2 tábuas do pacto idênticas entregues a Moshe. Ou seja, as tábuas, os 10 mandamentos, eles foram divididos em 2 tábuas, 5 mandamentos em cada tábua, 10 palavras dividido em 5 em cada tábua. Então, a outorga da Torá a Israel é chamada de casamento entre Deus e o povo judeu. No livro Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, verso 2, nos fala que o nível mais elevado de casamento é mencionado como noiva e noivo, sendo gêmeos idênticos, tamati, que nossos sábios leem, né, teomati, que são gêmeos idênticos. Os gêmeos arquétipos da Torá são os 2 irmãos, Esav e Yaakov. Os gêmeos idênticos aqui, né, é aquela dita cuja da questão dentro de Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, né, é o dita cuja sobre a alma gêmea, né, a alma gêmea. Então a pessoa, ela encontra outra pessoa amada, ela fala, é minha alma gêmea, né? Então elas se identificam, a princípio pelo olhar, depois são palavras, depois são gestos, né? Aí vem o namoro, noivado e casamento. E pela graça bendita de Hashem, que isso perdure, né, até os 120 anos, e realmente, ano a ano, sempre vão reafirmando, né, a minha alma gêmea, né? Então, é nesse sentido que fala aqui sobre o casamento de Deus com o povo judeu, e através do povo judeu, esse casamento de Deus com as nações é uma realidade também. Por isso, através de Sofonias 3:9, né, todo aquele que abraça a fé monoteísta com fundamento judaico, ele tem esse casamento com Deus. Então, nós, né, nos tornamos também dentro desse cântico dos cânticos, Shir Hashirim, né, o casamento com Deus, né? Então, a busca da nossa alma gêmea, né, no sentido divino, mas também na nossa jornada aqui, nesse tempo presente, né, a questão dos gêmeos idênticos, a minha alma gêmea,
A minha alma gêmea chama-se Edna, né? E você já deve ter identificado a sua alma gêmea também, né? Então, é nesse sentido, o Cântico dos Cânticos. Agora, nós vamos para os gêmeos arquétipos que a Torá nos relata, que são exatamente os dois irmãos gêmeos, que é Esav e Yaakov. Parou a dona Irvine Mercalante, e aqui nós vamos observar coisas interessantes, viu? Esses gêmeos não somente não são idênticos, como eles são opostos. É como água e vinho ou escuridão e luz. Mesmo assim, pelo poder da outorga da Torá, no mês de Sivan, ambos os gêmeos não retificados e tornam-se capazes de se unirem. Em todo judeu, Yaakov representa a boa inclinação, ao passo que Esav ou Esaú, né, representa a má inclinação. Somos ordenados a amar a Deus com todo o nosso coração, com ambas as nossas inclinações. Ou seja, nós temos a boa inclinação e a má inclinação. A boa inclinação, ela tem uma ligação com Yaakov. A má inclinação, ela tem uma certa ligação com Esav. Então, essa boa e má inclinação que há em nós, a alma divina, boa inclinação, a alma animal, a má inclinação. Então, mesmo nós tendo essas duas questões em nós, ou seja, essa questão dessas duas inclinações, mesmo assim Deus nos aceita, Deus nos recebe com ambas as nossas inclinações, a boa inclinação e a má inclinação. Nas duas tábuas do pacto, observem o detalhe. Observem esse detalhe. Nas duas tábuas do pacto, nós temos Yaakov e Esav. Nas duas tábuas das 10 palavras, 5 de cada lado, nós temos a boa inclinação e a má inclinação. A boa inclinação representada por Yaakov, a má inclinação representada por Esav. Vamos ver que jeito? Então vamos lá. Então, a direita, a tábua da direita, ela se refere basicamente ao lado da boa inclinação, ou seja, Yaakov, ao passo que a tábua da esquerda, ela se dirige basicamente ao lado de Esav. Então, na tábua à direita, nós temos tudo aquilo que é positivo, né? Aquilo que é bom, está relacionado diretamente ao amor. Resumidamente, amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus, reconhecer a Ele como o único Deus, o único soberano, o único Redentor e Salvador. Não há outro Deus, nem antes e nem depois dele. Como diz o próprio profeta, né? Assim como também nos fala sobre amar a Deus, não praticando idolatria, nem cometendo blasfêmia, certo? Também nos fala sobre o amor para com Deus, com referência ao 7º dia, e fala do amor a Deus, que nos está ligado diretamente ali sobre honrar pai e mãe, que faz parte da primeira tábua à direita dos 5 primeiros mandamentos. Mas aí você vai falar, mas espera aí, amar, respeitar e honrar pai e mãe, o que tem a ver isso com Deus? Tudo. Tudo. Simples. Quem ama Deus, ele ama e honra pai e mãe. Quem não ama Deus, não honra pai e mãe. Quem ama pai e mãe, ama Deus.
Porque quem não respeita pai e mãe, vai respeitar a Deus. Por isso, honrar pai e mãe está conectado diretamente ao mandamento positivo de amar a Deus. E são inseparáveis. Mesmo que pai e mãe sejam humanos de carne e osso, como diz o ditado, mas está ligado diretamente a amar a Deus. Quem ama, respeita, reverencia pai e mãe, ama, respeita e reverencia a Deus. Quem não ama pai e mãe, não respeita pai e mãe, não reverencia pai e mãe, não vai amar a Deus em hipótese nenhuma. Entendeu? E do outro lado, a tábua da esquerda, relacionado diretamente com a questão da má inclinação, relacionado diretamente com Esaú, está diretamente ali os mandamentos negativos, que é aquele não faça. São os mandamentos negativos. Então, nessa tábua da esquerda, nós temos lá, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não cobiçarás, certo? Então, está ligado diretamente a Esaú, porque Esaú cometia todas essas coisas. Por isso que são os gêmeos arquétipos, o positivo e o negativo, a luz e a escuridão, o bem e o mal. Ok? Então, nós vemos aí realmente a questão dos gêmeos, que é a Mazal, a sorte deste mês, Teomim, né? Então, é preferível encontrar a alma gêmea nessa história aí, né? Não resta dúvida. Mas não podemos esquecer que, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, né? Os dias de Mashiach, sem sombra de dúvidas, né? Tanto Yaakov como Esaú serão plenamente restaurados, retificados nesse dia, né? Assim como todo o universo será devidamente retificado e nós também seremos retificados, corrigidos, sarados e etc. A tribo deste mês é Zebulun, ou Zebulun, né? Ou Zebulun, é comumente retratado como o homem de negócios que sustenta o estudo de Torá do seu irmão Zahar. Na Kabbalah, somos ensinados que sempre há algo mais elevado numa causa que no seu resultado, né? Então, há sempre algo mais elevado do que o resultado. O resultado de uma negociação, vamos assim dizer, como aqui nos fala, né? Com referência ao homem de negócios, como nos fala com referência à tribo de Zebulun. O resultado do negócio, ele tem um ponto final. Mas quando somos levados a elevar a causa, o sentido, o significado daquele caso, daquele negócio, a elevar a níveis elevados, sublimes, espirituais, ele não tem um ponto final como o negócio X, que chega no seu finalmente e tem um ponto final. Por exemplo, você tem uma causa, seja ela dentro do campo comercial, dentro do campo pessoal, estudo, negócios de forma geral e por aí afora vai. Você conclui o teu negócio, tem um ponto final, cada um vai para o seu canto. Mas quando você pega aquele objetivo deste negócio, seja ele qual for, dentro do campo lícito, não resta dúvidas, quando você pega aquela questão e você coloca ela num nível elevado espiritual, então você pode concluir fisicamente, materialmente, aquele negócio e você põe um ponto. E você vai partir para outro negócio. Mas neste negócio você colocou algo espiritual, elevado, sublime, esse não vai ter ponto final. Por exemplo, o caso específico aqui da tribo de Zebulun. Ou seja, a tribo de Zebulun é uma tribo de negócios, são comerciantes. Eles estavam ali à beira-mar, portanto,
eles estavam no porto, o negócio deles era comércio portuário, marítimo, etc. e tal. Então, cada negócio que eles faziam tinha um ponto final. Partia para outro negócio. Ok? Mas qual era a questão mais sublime para eles em cada negócio que eles faziam? Era alimentar o estudo de Torá do seu irmão, a tribo de Zahar. Porque a tribo de Zahar, ela era uma tribo que também se dedicava aos estudos de Torá. E a tribo de Zahar, ela andava para disseminar o estudo de Torá. Então eles não tinham tempo para um trabalho secular. Então eles precisavam ser sustentados. Então Zebulun tinha esta responsabilidade. Então dentro disso daí, cada negócio tem o seu ponto final. Mas cada negócio eles tinham esta elevação para sustentar a tribo de Zahar, seu irmão, sobre as suas necessidades pessoais, materiais, financeiras e por aí afora vai, para que eles pudessem manter-se para se dedicar ao estudo da Torá e poder andar de bairro em bairro, vila em vila, cidade em cidade, disseminando o estudo da Torá. Então, dentro desse escopo, a Kabbalah sempre nos fala que sempre há algo mais elevado numa causa que no seu resultado. É nesse sentido. E segundo este princípio, um dos grandes sábios, Arizal, explica que a origem da alma de Zebulun está em Keter, coroa, acima daquela da alma de Zahar, que é Zahar, a tribo de Zahar é a sabedoria. E Zebulun estava acima deles, em Keter, coroa. Então vejam o que aqui o nosso rabino, Yitzhak Ginsburg, ele quer ensinar para nós. Que quando você sustenta aqueles que estão envolvidos com o estudo da Torá e os projetos em volta do mesmo, você está mais elevado do que ele que está trazendo o estudo da Torá. Já pensou num negócio desse? Então, por isso, o Atzedaká, ela é muito importante. Ela é mais importante para quem dá do que para quem recebe. Porque ela é muito elevada, certo? Então é isso que está nos falando aqui, esta elevação da tribo de Zebulun, que faziam os seus negócios, mas eles elevavam, a tribo elevava esse negócio a uma causa celestial, sublime, espiritual, sustentar os seus irmãos da tribo de Zahar para se manterem no estudo da Torá, ok? O sentido, deste mês é o caminhar. E o caminhar significa progresso, dinâmica, Por isso que tem aquele famoso ditado que diz assim, por que você está parado? Você está dormindo no ponto, Não pode dormir no ponto. Você parece um poste, ficou parado. Isso significa o quê? Que a pessoa ela está ali, inerte, paralisada, imóvel, Então, ocupando um espaço à toa. E o sentido para este mês é caminhar, que significa progresso e dinâmica. É aquele que anda, é aquele que está em atividade, certo? Então, caminhar aqui significa o sentido de contínuo progresso. Cada lei da Torá é chamada de halachá, da palavra caminhar. E os nossos sábios interpretam o versículo: as caminhadas do mundo são para o eterno. E a palavra caminhar, mais uma vez, nós vemos aqui a sua realidade. Aquele que estuda halachá, ou seja, as leis, diariamente com certeza merecerá o mundo vindouro, a vida eterna, o Olam Rabá. A Torá nos proporciona a força para caminhar adiante, deixar nosso local de origem
a fim de encontrar e elevar as centelhas divinas caídas presentes em toda a realidade. Ou seja, esse caminhar aqui está dizendo que nós temos a responsabilidade de nós caminharmos, de nós irmos em frente, como disse o Eterno a Moshe lá na beira do mar de juncos, né? Em marcha, avante, em frente. Para quê? Para que as centelhas divinas que as pessoas deixaram cair pelo caminho, você venha recolher e você faça com que estas pessoas possam avivar no seu interior a sua alma divina, onde ali está localizada a centelha divina da presença de Deus. Então, é nesse sentido que fala aqui. Então, por isso, né, assim, então, os nossos sábios dizem, né, seja feliz, Zebulun, quando sair, seja feliz, baseado lá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 33, e o verso 18, que assim Moshe se expressa com referência à tribo de Zebulun. Enquanto os anjos, né, nós temos essa característica aqui dos anjos, né, que não merecem receber a Torá, porque eles são chamados de espectadores. Então, eles não possuem essa dinâmica da vida que o ser humano possui, né? E por isso, as almas de Israel que receberam a Torá são chamados de caminhantes entre os espectadores. O que significa isso? Caminhantes entre os espectadores. Só recordando, quem são chamados de espectadores? Os anjos. Então, o povo de Israel que recebeu no Monte Sinai essa incumbência, e através do povo de Israel, isso, ordenança divina para ser repassado às nações, aos não-judeus. Então, a princípio, o povo judeu são aqueles caminhantes que andam entre os espectadores. Ou seja, o povo judeu, cada judeu, são esses caminhantes que estão andando entre anjos. Anjos à sua volta, eles andando entre os anjos. Da mesma forma, isso se diz respeito a nós. Quando nós abraçamos a fé monoteísta e nós nos aplicamos, né, entre outras coisas, essencialmente ao estudo da Torá. As nossas 5 bases, os nossos 5 alicerces são Techuvá, arrependimento e retorno a Deus; Tefilá, que é prece e conexão com Deus; Tzedaká, que são atos de bondade, de caridade, que são atos de justiça; estudo da Torá, conexão diária com a Torá, a palavra divina; e as 7 leis universais. Então aqui nós temos as nossas 5 bases. E é em cima dessas 5 bases que nós andamos entre os espectadores. Ou seja, nós andamos entre os anjos. Você tem anjo à sua direita, à sua esquerda. Você tem anjo à sua frente, à sua retaguarda. E como diz a bênção divina, sobre si você tem a bênção divina, a proteção divina. Então, ande em frente, em marcha, confiante sempre em Deus. E no que diz respeito à força da Torá em geral, é dito da seguinte forma: elas, as almas de Israel, que estudam a Torá e cumprem os seus mandamentos, prosseguirão de força em força, como está escrito lá no livro de Terrilim, Salmos 84 e o verso 8. Então, elas, as almas de Israel que estudam a Torá e cumprem os seus mandamentos, prosseguirão de força em força. Ou seja, quando nós nos dedicamos a isto, nós também estamos andando de força em força, prosseguindo, caminhando, e não como postes. Nossos sábios interpretam que isso significa
Os justos não têm descanso, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Segundo o pensamento racídico, é ensinado que no estado absoluto da tranquilidade e repouso no mundo vindouro, Olam Rabá, a vida eterna, a alma do justo vive simultaneamente o senso de progresso infinito. E caminhar adiante, o senso de tranquilidade, é o senso do mês de Kislev, que é o terceiro mês a partir de Tishrei. O mês de Tishrei é o Rosh Hashanah, certo? E o terceiro mês a partir de Rosh Hashanah, de Tishrei, é o mês de Kislev. O mês que complementa Sivan, que é o terceiro mês a partir de Nissan. Então, aí fecha-se o ciclo anual. Dentro desse escopo aqui, o que nós aprendemos aqui dentro do pensamento racídico, o que a Hassidut traz para nós? A base, o selo divino que nós aprendemos essa semana chama-se Emet, que é verdade. Então o selo divino é verdade. E é eterno isso. É o selo real do nosso Deus. A verdade, que é a revelação da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, essa verdade ela é eterna. O próprio nome diz eterno, que significa que vai além da vida, que vai além da eternidade. Para nós termos uma noção que a verdade divina, que tem o selo divino, que é o selo real, Emet, é perpétuo. Perpétuo significa além da eternidade. Por quê? Porque não tem fim. A verdade, ela não tem fim. Por que ela não tem fim? Porque o seu autor é aquele que não tem fim, ou seja, Deus. Por isso que dentro da Kabbalah se refere ao Eterno como Ein Sof, o infinito. O que é o infinito? É o que está além do infinito. Ele é o infinito. Numa linguagem simples, quando você chegar no fim do infinito, aí começa o infinito, Deus. Ou seja, como ele mesmo diz, antes de mim Deus nenhum se fez, e depois de mim nenhum Deus se formou. Eu sou o que sou, diz o Eterno. Ponto. Ok? O controlador para esse mês é o pé esquerdo. Lembra aquele negócio que tem gente que diz assim, puxa vida, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Então, veja o que significa pé esquerdo e depois pense melhor antes de você falar de forma, eu levantei hoje com o pé esquerdo. Vamos lá? Quanto a qualquer par de direito e esquerdo, o direito é relativamente espiritual, ao passo que o esquerdo é relativamente físico. Nas palavras dos nossos sábios, ele estendeu sua mão direita, o soberano, e criou os céus. E ele estendeu a mão esquerda e criou a terra. Como vimos, a fala, o sentido de Nissan, é controlada pelo pé direito, o primeiro mês do ano. Caminhar, o sentido de Sivan, que é este mês que vamos entrar, é controlado pelo pé esquerdo. A fala assemelha-se ao caminhar, pois encontramos frequentemente na Bíblia a expressão língua caminhante. Apesar disso, a fala é relativamente mais espiritual que o caminhar. Ambos, embora possuam uma mesma dimensão interior espiritual, fala o sentido de liderança e caminhar o sentido de progresso. Então nós encontramos em Provérbios, Mishlei,
capítulo 10, verso 9, que diz: aquele que caminha com sinceridade, caminhará com segurança. Sinceridade no hebraico é temimut. Temimut é a propriedade do pé esquerdo, que está ligado diretamente a Sefirah Hod. Segurança no hebraico é bitachon. Bitachon é segurança. É a propriedade do pé esquerdo, que está ligado a Sefirah de Nitzar. Confiança dá à pessoa a capacidade de falar claramente sem gaguejar, que na boca corresponde a tropeçar para os pés. Assim, o versículo sugere que a pessoa deveria caminhar esquerda, direita, pois é o pé esquerdo que governa o ato geral de caminhar. Ou seja, agora eu vou querer levantar todo dia com o pé esquerdo, não mais com o pé direito. Entendeu aqui? Ou seja, segundo os nossos sábios, eles dizem assim: o correto, nós deveremos caminhar esquerda, direita, pois é o pé esquerdo que governa o ato geral de caminhar. Esquerda, direita. Ou seja, que nós possamos levantar com o pé esquerdo todos os dias e dessa forma termos aí o governo geral do nosso caminhar, que significa sempre em frente, né? Sempre com disciplina, né? Um passo de cada vez. Primeiro esquerdo, depois o direito. Entendeu? Então, nesse sentido, vamos seguir em frente na nossa jornada monoteísta. Baruch Hashem. Vamos então para a nossa terceira leitura. Finalmente chegamos à nossa terceira leitura, hein? Então a nossa terceira leitura da nossa 34ª Parashá, Bamidbar, que significa no deserto, traduzido aí de forma entre as nações como números, né? Por causa de tantos números que nós encontramos aqui no livro Bamidbar, mas a tradução ao pé da letra é no deserto, ok? Capítulo 2, do verso 1 até o verso 34, detalhes do acampamento. Deus falou a Moshe e Arão dizendo: os filhos de Israel acamparão de modo que cada pessoa fique próxima à sua divisão de 3 tribos, sinalizada por uma bandeira que continha as mesmas cores da pedra do peitoral do sumo sacerdote, e que correspondia à sua casa paterna. Eles acamparão numa distância de 1000 em torno da tenda de reunião, né? Em outra versão fala no sentido de 2000 cúbitos, né? Que corresponde em torno de 960 metros. Por isso que a halahá judaica, ela fala exatamente que no dia de Shabat, o judeu ele não pode andar, né, 1 quilômetro e muito menos ainda mais de 1 quilômetro, né, porque corresponde a em torno de 960 metros. Então, o acampamento, ele estava todos, né, envolto do onde estava as suas tribos, as reuniões das tribos, sem ter essa distância. Cada grupo de 3 tribos guardavam essa distância aqui, entre si. E entre si e o tabernáculo, que o tabernáculo ficava no centro do acampamento, e as tribos ao redor do tabernáculo, ok? Então, acampando a leste, que é considerado como a frente, então leste é a frente de todo o acampamento, estão as divisões dos regimentos das 3 tribos, conhecidas como o acampamento de Yehudá. O líder dos descendentes de Yehudá era Nachshon, filho de Aminadab. A apuração de sua divisão era de 74.600 homens. Acampando perto dele estava a tribo de Isahar,
E o líder dos descendentes de Isahar era Netanel, filho de Tsuar, e a apuração de sua divisão foi de 54.400. A divisão era completada pela tribo de Zebulun, e o líder dos descendentes de Zebulun era Eliabe, filho de Helon, e a apuração de sua divisão foi de 57.400. Toda a apuração para o regimento do acampamento de Erudá foi de 186.400 homens. Quando todos os acampamentos viajassem, eles iriam primeiro, pois eles estavam à frente do acampamento. Ao sul estava a divisão de regimento de 3 tribos conhecidas como o acampamento de Reuven. O líder dos descendentes de Reuven era Elitsur, filho de Shedeur, e a apuração de sua divisão foi de 46.500. O acampamento próximo a ele estava a tribo de Shimon, e o líder dos descendentes de Shimon era Shelumiel, filho de Tsurishadai, e a apuração da sua divisão era de 59.300. A divisão era completada pela tribo de Gad, e o líder dos descendentes de Gad era Eliasaf, filho de Reuel. A contagem de sua divisão foi de 45.650, e toda a apuração desse acampamento de Reuven foi de 151.450. Quando todos os acampamentos viajassem, eles iriam em segundo lugar. Depois que o acampamento de Reuven viajasse, a tenda da reunião viajaria, junto com o acampamento dos levitas, no centro dos outros acampamentos. Eles viajariam da mesma maneira que seus acampamentos, cada pessoa em seu lugar, cada uma de acordo com a sua divisão. A oeste estará a divisão de regimentos de 3 tribos, conhecida como o acampamento de Efraim. E o líder dos descendentes de Efraim era Elishamá, filho de Amihud. E a apuração para sua divisão foi de 40.500. Perto dele estava a tribo de Menachê, e o líder dos descendentes de Menachê era Gamaliel, filho de Pedatsur, e a apuração de sua divisão foi 32.200. A divisão era completada pela tribo de Beniamim, e o líder dos descendentes de Beniamim era Avidã, filho de Guidoni, e a apuração para sua divisão foi de 35.400. Toda a contagem para a divisão do acampamento de Efraim foi de 108.100. Quando todos os acampamentos viajassem, eles iriam em terceiro lugar. Ao norte estava a divisão de regimentos de 3 tribos, conhecida como o acampamento de Dan. O líder dos descendentes de Dan era Ahiezer, filho de Amishadai, e a apuração para a sua divisão foi 62.700. Acampando próximo dele estava a tribo de Asher, e o líder dos descendentes de Asher era Pagiel, filho de Orhan. A apuração para sua divisão foi 41.500. A divisão era completada pela tribo de Naftali, e o líder dos descendentes de Naftali era Ahirá, filho de Einan. E a apuração para sua divisão foi 53.400. Toda a apuração para o acampamento de Dan foi de 157.600. Quando todos os acampamentos viajassem, organizados em divisões, eles seriam o último a viajar. Estas são as apurações dos filhos de Israel, de acordo com suas casas paternas. A apuração para todos os acampamentos de seus regimentos foi 603.550.
Os levitas não foram contados entre os restantes dos filhos de Israel, conforme Deus tinha ordenado a Moshe. Os filhos de Israel fizeram tudo que Deus ordenou a Moshe. Eles acamparam de acordo com suas divisões e assim viajaram, de modo que cada um estava com sua família de acordo com sua casa paterna. Aqui então nós encerramos a nossa terceira aliá. Só recordando que a tribo de Levi ela vai ser contada na nossa leitura de amanhã, né, a partir do capítulo 3. E até aqui nós temos aí as 12 tribos de Israel que foram contadas, o acampamento, né, o acampamento no deserto. Então foi feito um tipo de, entre aspas, né, um acampamento quadrado, 3 tribos de cada lado do quadrado, e no centro, né, estaria então o tabernáculo, e em volta do tabernáculo a tribo dos levitas, né, a tribo de Levi, responsáveis direto por tudo aquilo que se referia ao tabernáculo Mishkan, o tabernáculo no deserto, certo? E então nós temos aí a contagem novamente, falando sobre a contagem das tribos e o total do acampamento, né? Cada lado tinha 3 tribos, a frente era direcionada para o leste, em direção à terra prometida, né? A oeste, atrás, né, do acampamento, estaria ali o acampamento de Efraim, né? E no lado sul nós temos o acampamento de Reuven e ao norte nós temos o acampamento de Dan, né? Então, dentro desse quadrado, quando o movimento do acampamento se locomovia, então seguia-se nessa ordem aí que nos fala a leitura de hoje, né? A contagem final de 603.550, aqui se refere exatamente o número de pessoas dos 20 anos de idade até os 60 anos de idade que têm aptidão para alistamento no exército. Lembrando também que quando teve a outorga da Torá no Monte Sinai, todas as pessoas, independente de idade, todas as pessoas que tinham algum problema de enfermidade foram curadas, e toda pessoa que tinha algum tipo de deficiência física também foram curados. Dentro desse aspecto, aqueles que estavam entre as faixas etárias de 20 a 60 anos, eles eram contados no exército. Então, esses 603.550 são da faixa de 20 a 60 anos. Antes e posterior não foram contados. Nessa somatória, né, os nossos sábios calculam que realmente o povo que saiu do Egito e foi fazer a sua jornada pelo deserto girava em torno de 5 milhões de pessoas no total. No total. Em torno de 5 milhões de pessoas. Por isso nós vimos aqui no final da nossa aliá de hoje, né, em que fala ali o versículo 34, né? Eles acamparam de acordo com suas divisões e assim viajavam, de modo que cada um estava com sua família, de acordo com a sua casa paterna. Então, dentro desse sentido, as pessoas estavam junto com as suas famílias, mas esses 603.550 pessoas eram varões que estavam nas filas do exército de Israel. Ok? Então essa observação. E o tabernáculo, ele estava no centro do acampamento, ou seja, em torno do tabernáculo estavam próximo ao tabernáculo, né, ligadinhos ali no tabernáculo, estava a tribo de Levi, que amanhã nós vamos ver a contagem deles, certo? A tribo de Levi. E em torno do
tabernáculo e em torno da tribo de Levi estavam as 12 tribos, certo? Yehudá, Isahar, Zebulun, Beniamim, Menashe, Efraim, Dan, Asher, Naphtali, Gad, Shimon e Reuven, as 12 tribos, em torno de todo o tabernáculo e da tribo de Levi, certo? Então, o tabernáculo era o centro. Em volta do tabernáculo, a tribo de Levi. E em volta dos dois, as 12 tribos. Ou seja, o centro, o tabernáculo. Por isso que os sábios falam que quando foi construído o Beit HaMikdash em Jerusalém, Jerusalém geograficamente corresponde ao centro da terra. Israel, o centro da terra. Jerusalém, o centro do centro da terra. E no tabernáculo, né, no Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, o lugar santo dos santos, né, onde estava a arca sagrada, é o centro de todo o universo. E segundo os nossos sábios falam que exatamente deste ponto que tinha uma conexão direta com o Ein Sof, o infinito. E nesse sentido é a conexão com Deus. Por isso que os sábios dizem que Jerusalém, de fato, é o portal celestial, o portal da dimensão celestial. Por isso, é a cidade do nosso grande rei, o soberano do universo. Por isso, vamos cada vez mais focarmos a Torá, a palavra da vida eterna. Com a graça bendita de Hashem, amanhã na nossa quarta aliá. Shalom, shalom, até amanhã.